Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse da Ladybug. Quem aí gosta de Ladybug? Gente, não adianta. Passa ano, vem ano, a Ladybug continua em alta, tá? Então vamos lá. Vocês vão estranhar porque eu sempre faço bolo vermelho, preto, sempre pintado. Nesse caso, eu não vou fazer pintado e eu vou explicar por quê, tá? Então, aí eu tô passando, vocês podem observar que não é muito chantilly, é uma quantidade pouca de chantilly. Vocês podem ver que eu estou apertando o meu bico contra o meu bolo para ser uma quantidade bem pequena mesmo. E eu nem fiz pré-camada nesse caso desse bolo, para que não tenha grande quantidade de chantilly, tá? Porque chantilly vermelho, esse chantilly não amargou. Eu dei o período de descanso para ele, porque eu queria ver certinho a cor que ele iria chegar, pro caso de eu ter que fazer algum tipo de modificação. O corante que eu usei aí foi um da Gran Chef. Eu coloquei um pouco de corante da Gran Chef e também coloquei um pouco de vermelho morango da Soft Gel, tá? E ficou esse vermelho lindo, 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 tá? Então, aí eu já tô começando a puxar primeiramente um pouco da minha quina, tá? E tirando o excesso. Como eu tô usando pouco chantilly, sim, gente, é pouco. Se eu colocar um palitinho aí, não vai dar nem meio centímetro de chantilly. Para um bolo espatulado, quem trabalha com bolo espatulado vai me entender que é uma quantidade pouca e até arriscada de você fazer um espatulado e acertar o seu bolo, tá? Como vocês podem observar, quando eu estava depositando o meu chantilly, eu estava com o bico a 90 graus em relação ao meu bolo. Então, eu estava realmente colocando uma quantidade de chantilly, apertando já no meu bolo para mim não ter que fazer a pré-camada e nem da bolha, tá bom? Então, aí a minha sobrinha tá aí fazendo um bumerangue. Gente, quem não me segue nas redes sociais, Delícias da Lorena Gontijo, no Instagram, tem uma página no Facebook que tá tendo vídeo todos os dias, está tendo vídeo lá na nossa página. Enfim, gente, bora ir pra página também, que tem muita coisa bacana por lá, tá bom? Então, aí eu tô puxando já, começando a puxar as minhas quinas e deixando o meu bolo bem lisinho. Vão me perguntar, Lorena, mas você já bateu esse bolo com corante? Sim, eu com corante líquido, eu já coloquei, com chantilly líquido, eu já coloquei o meu corante em pó. O da Gran Chef, ele é em pó. Se você for colocar o corante da Gran Chef no seu chantilly e ele já tiver batido, você tem que dar uma diluída nele ou no leite condensado ou em um pouquinho de chantilly, tá? Porque ele fica uns gruminhos. Como aí eu bati já o meu corante junto com o meu chantilly, então eu não precisei fazer isso. Sempre me perguntam, Lorena, quanto de chantilly você gastou? Eu bati 500 ml de chantilly. Eu não utilizei tudo, porque quando a gente vai alisando, a gente vai tirando aquele grande excesso, tá? Então, acaba que a gente utiliza um pouco menos, mas eu bati 500 ml, tá bom? E agora eu tô aí só finalizando, deixando bem lisinho o meu bolo. Ah, eu esqueci de falar o tamanho do bolo. Esse bolo ele é de 20 centímetros e ele ficou com 11 de altura, tá? Ele ficou um pouquinho mais alto. Como vocês viram, eu fiz blindagem. Esse bolo era de morango, tá? Recheio de chocolate com morango por cima, morango fruta, ok? Então, eu fiz uma blindagem porque ele vai pra longe e ele é de fruta, não é mesmo? Então, eu sempre faço blindagem quando o bolo vai pra longe, principalmente quando é de fruta. Gente, eu tô recebendo muito pedido de bolo com fruta, tá? Morango com chocolate, morango com ninho, enfim. Depois que eu fiz aí as minhas quinas, eu vim com o meu pozinho de brilho. O que eu tô usando aí é o vermelho, tá, gente? É o glitter vermelho mesmo, tá? E ele fica muito bonito, por sinal. Eu misturei um pouco do brilho da Mago, que ele não é tão vermelho, com o glitter da Sugar Art, que é maravilhoso, tá? Da próxima eu vou colocar só Sugar Art, porque ele dá um brilho muito espetacular no bolo, tá? Enfim,
Eu tô juntando aí o excesso, gente, eu deixo esse pincelzinho sempre pra poder juntar, tá? Esses brilhozinhos que caem. Com a bancada limpa, higienizada, você pode até reutilizar esse brilhozinho, tá, gente? Lembrando que tem que estar tudo bem limpinho para não ter contaminação, tá bom? Agora, eu tô tirando, limpando bem direitinho a minha borda aí, deixando tudo bem limpinho pra gente já colocar o nosso detalhe. Eu fiz um dia antes uma fita de pasta americana, eu enrolei ela no plástico e ela ficou no plástico, tá, gente? Porque se você faz ela antes e se você não envolver ela no plástico, ela vai ficar dura e na hora de colocar, ela vai quebrar. Lorena, você não tá fazendo nenhum tipo de vedação aí, colocando chocolate, porque pasta americana não pode encostar no chantilly. Verdade. Só que nesse caso, a pasta americana, ela também está apoiada no nosso prato. Então, não tem risco de escorrer no nosso bolo, porque ela já está apoiada, tá? Vai criar até mesmo um gelzinho entre a pasta americana e o chantilly, mas não vai ser nada demais a ponto de estragar, tá bom? Então, realmente, você apoiar. Se você está apoiando no seu prato, não vai ter grandes problemas. Agora, se for uma coisa que a gente vai colocar, daqui a pouco eu vou colocar outro tipo de aplique, vocês vão entender. Então, agora, eu também fiz um dia antes com bastante CMC, até que na fita eu não coloquei tanto CMC não, coloquei um pouco, mas não coloquei tanto. Agora, tanto nessa fita que a gente vai colocar... Ah, detalhe, tá vendo que ela tava um pouco fosca? Eu fui molhando um pouco o meu dedo, o pincel e passando um pouquinho de água, gente, mas é coisa bem mínima, tá? É só mesmo para voltar o brilho aonde ficou opaco. E eu fui passando aí um pouquinho de água só para dar um pouco de brilho na nossa fita novamente, tá? Daqui a pouco vai igualar a cor, vocês vão ver que vai ficar igualzinho por um todo a nossa fita. Eu cortei essa fita usando o quê? Gente, a minha régua. Gente, a minha régua, ela serve pra tudo nessa vida. Ela me auxilia tanto na confeitaria que vocês não têm noção. Eu gosto bastante de utilizar minha régua, que eu uso ela como pra me medir se o bolo tá certinho no meio, pra alisar o bolo, pra dar aquele acabamento. Enfim, gente, eu uso pra muita coisa a minha régua. Gente, eu adoro. Agora eu tô limpando aí qualquer sujeirinha que tenha caído aí, encostado o dedo na minha bandeja. E eu vou colocar o meu laço. Já o meu laço, eu coloquei bastante CMC. Por quê? Eu queria que ele ficasse todo bufadinho, né? Eu fiz ele um dia antes, coloquei bastante CMC para ele ficar durinho. E eu também coloquei uns papel no meio dele para ele ficar durinho, até ele secar. Depois que ele secou, ficou durinho, a gente tira os papéis, só para deixar esse altinho aí que ele fica, tá? Então, eu coloquei bastante CMC também no nosso laço, tá bom? E olha como já tá ficando lindo o nosso bolo. E agora eu vou colocar esses outros apliques aí, gente, que são as bolinhas. Eu cortei ela com um bico, tá? Eu abri a pasta americana bem fininha e com bastante CMC e fui cortando as bolinhas com um bico e atrás dela, olha aí sim a gente precisa vedar. Tá? Aí sim a gente precisa deixar ele bem vedadinho para não melar entre a pasta americana e o chantilly, porque senão ele pode escorrer. Tá vendo que eu coloco ele no meu bolo e dou uma apertadinha? Gente, pelo amor de Deus, mãozinha leve, não é mãozinha de bruxa. Mãozinha de fada, bem levezinho. Você coloca e dá uma apertadinha na bolinha no seu chantilly mesmo. Vai criar, o chocolate cria uma película aonde que não vai deixar ele melar, tá? Não vai deixar a sua pasta americana melar em contato com o seu chantilly. E isso não vai escorrer. Aí que tá. Gente, por que que eu não fiz esse bolo, ele pintado? Porque qualquer forma que eu encostasse errado nesse bolo, ou que a bola descesse um pouquinho e apareceu o meu bolo aonde ele não estava pintado,
tá bom? Então, esse é o motivo de eu não ter feito esse bolo pintado. Quando é pra gente só colocar o bolo, fazer ele todo vermelho, não tem problema. Mas quando você vai colocar coisas em cima do seu bolo, é melhor que ele seja da cor que você vai fazer ele mesmo. E olha como ficou lindo o nosso bolo, esse glow cake maravilhoso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!